No mundo da bola, existe uma crença de que para você ter sucesso no futebol é necessário que você comece cedo. Passe pelas categorias de base, onde você melhorará nos principais fundamentos para mais para frente subir para o profissional e se destacar, e talvez ser vendido para um gigante europeu. O caminho natural de uma estrela é começar nas divisões de base desde muito jovem, para depois desabrochar entre os profissionais. Alguns chegam como grandes promessas, outros vão evoluindo com o tempo. Mas é fato que também há casos fora da curva, aqueles que estrearam tarde como jogador de futebol e demoraram a atuar na elite por virem dos mais variados lugares. No entanto, muitos jogadores de futebol famosos e que tiveram uma bela história no futebol começaram tarde e se tornaram grandes estrelas. Por isso, no vídeo de hoje, eu resolvi trazer para vocês jogadores que começaram tarde e se tornaram grandes estrelas do futebol. Mas antes, vamos combinar uma coisinha, hein? Eu preciso que você deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo sobre futebol. Agora, chega de enrolação e bora começar essa lista aí. Ruud van Nistelrooy. Depois de passar por diversas equipes menores no acesso, o ex-atacante holandês foi selecionado para jogar na Liga Eredivisie em 1997, com 21 anos. Ruud estreou no clube Heerenveen. Em junho de 2000, o jogador foi contratado pelo clube inglês Manchester United, porém ocorreu um fato bem curioso. O atleta acabou sofrendo uma grave ruptura nos ligamentos do joelho durante um dos treinos. E, quase um ano depois, sua transferência foi concluída em 2001. Nesse ano, o clube fez um contrato com Ruud de 5 temporadas, no qual conquistou a tão sonhada taça da Premier League. Ole Gunnar Solskjaer. O ex-jogador norueguês é famoso pela sua passagem pelo Manchester United, onde chegou a ser treinador. Quando jovem, Ole prestou serviço militar e, só depois que terminou, começou a atuar no futebol. Sua carreira iniciou no clube Klausenenguin, da terceira divisão do futebol norueguês, e depois de 4 anos foi transferido para o Molde. Lá apresentou um excelente desempenho com 21 anos e chamou a atenção da direção dos Red Devils, se tornando então um grande jogador na história do clube. Luca Toni. O ex-atacante italiano esteve em muitos clubes da terceira e da segunda divisão da Itália, dando o seu salto pela primeira vez na Série B com a camisa do Palermo e levando a equipe para a Série A do campeonato aos seus 27 anos, na temporada 2004-2005. Seu auge foi junto ao time da Fiorentina entre 2005 e 2006, em que se tornou o primeiro italiano a conquistar a chuteira de ouro. Não bastando isso, também foi campeão da Copa do Mundo de 2006. Miroslav Klose. Aos 20 anos, o ex-jogador alemão trabalhava na construção civil e, alguns meses após completar seus 21 anos, ele teve a oportunidade de chegar à Bundesliga, junto ao clube Kaiserslautern. Após diversas temporadas, como a Copa do Mundo de 2002 e a de 2006 no currículo, o artilheiro foi contratado pelo poderoso Bayern de Munique, pelo qual ganhou diversos títulos e fez história. Isso sem falar, é claro, na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. Klose é o maior artilheiro da história das Copas, superando Ronaldo Fenômeno. Didier Drogba. O ex-jogador marfinense atuou como atacante e teve seu começo de carreira bem difícil, pois enfrentava problemas financeiros para poder treinar. Seu primeiro contrato profissional foi com 21 anos, junto ao time francês da segunda divisão, Le Mans, em 1998. 2 temporadas depois, foi suficiente para Drogba apresentar o seu talento e vestir a camisa do Guingamp, da primeira divisão, marcando 20 gols na temporada. Tendo passagem pelo Olympique de Marselha e Chelsea, o jogador conquistou a tão sonhada UEFA Champions League. Jonas. A carreira de Jonas começou com 20 anos, pelo Guarani, sendo artilheiro da Série B de 2005, apresentando uma excelente temporada pelo clube. O atacante começou a chamar a atenção, com passagens pelo Santos, Grêmio e também pelo Portuguesa, ao ser emprestado. Voltou ao Clube Gaúcho em 2009 para ser aproveitado novamente. Em 2010, foi artilheiro do Brasileirão. Em 2011, aos 26 anos, Jonas se transferiu para o Valência e no mesmo ano marcou o segundo gol mais rápido da Champions League, com apenas 10,96 segundos de jogo. Em 2014, assinou um contrato com o Benfica, onde virou ídolo e se aposentou em 2019. Michael. O atacante que joga atualmente no Al Hilal enfrentou diversas rejeições pelos clubes brasileiros ao entrar na base. Goiânia, Aparecidense e o tradicional Vila Nova negaram chances ao jogador, e a oportunidade veio pelo clube Monte Cristo, da terceira divisão do Campeonato Goiano, em 2015, com 19 anos.
Apenas em 2017, o atleta teve a oportunidade de jogar pelo Goiás, pelo qual subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Com uma excelente campanha pelo clube goianiense, o atleta assinou um contrato em janeiro de 2020 com o clube carioca, no caso o Flamengo, depois de ter sido eleito a revelação do Brasileirão no ano anterior. Bruno Henrique. O atacante mineiro precisou conciliar a rotina de estudos, trabalhos informais e de treinos na equipe de futebol amador do bairro, pelo clube Inconfidência da sua cidade. Apenas em 2012, com 21 anos, quase 22, BH conquistou o título da Copa Itatiaia, sendo eleito craque e artilheiro da competição. No jogo que despertou o interesse de um olheiro do Cruzeiro, que o convidou para um período de testes, passando pelos clubes de Uberlândia, Itumbiara, Goiás e o Wolfsburg. Em 2017, assinou um contrato com o Santos e em janeiro de 2019 pelo Flamengo, onde conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores com um enorme destaque. Lee Edson. O também baiano Lee Edson foi julgado e dispensado pelas bases que passou por seu feito franzino e até mesmo por ter chego com tênis de corrida e não chuteira em uma das peneiras. Por não ter condições, foi empacotador de supermercado e teve seu primeiro contrato com o Poções, da Bahia, já aos 23 anos. Em sua primeira passagem pela Europa, no Português Sport, Lied Show já tinha 26 anos. Grafite. O jundiaiense Edinaldo Batista Libânio, o Grafite, começou no Matonense aos 19 anos. Em 2005, jogando pelo São Paulo, seu nome repercutiu na imprensa mundial. No dia 13 de abril de 2005. Durante um jogo da Copa Libertadores contra o Quilmes, na Argentina, em uma dividida, Grafite discutiu com o zagueiro do time adversário, Leandro Desabato, que o teria ofendido com as expressões de cunho racista. Grafite foi expulso no lance junto com outro argentino. Desabato acabaria preso no fim da partida. Só uma curiosidade. Kleber Pereira. Kleber João Boas Pereira, que jogou no Santos e no Atlético Paranaense, natural de Perimirim, no Maranhão, começou com 20 anos no time de juniores do Cruzeiro do Anil de São Luís, disputando uma competição amadora da cidade. Foi visto por dirigentes do motoclube e levado para fazer testes em 1996. Nilton Santos. Nilton Santos chegou tarde ao futebol, mas teve o privilégio de jogar ao lado de Pelé, no Santos. Em 2020 foi eleito pela FIFA como o melhor lateral esquerdo de todos os tempos. Ele começou no Botafogo aos 22 anos. Borges. O atacante Borges passou por 14 equipes, sendo 13 brasileiras. Durante sua carreira de 15 anos, todos sabem que o camisa 9 teve sucesso por onde passou, marcando muitos gols. O que poucos sabem é que sua trajetória no futebol iniciou somente aos 21 anos, no Paranaense Arapongas. Borges, além de colecionar gols, também colecionou títulos. São 5 estaduais e admiráveis 4 campeonatos brasileiros. O artilheiro pendurou as chuteiras em 2016, no América Mineiro. Leandro Damião. Até os 17 anos, Damião jogava nas várzeas de São Paulo, ganhando R$30 por jogo. Quando criança, fez teste para entrar em todos os clubes da capital paulista e outros do interior. Foi só aos 18 anos que conseguiu finalmente entrar em um clube, o pequeno Atlético de Ibirama, de Santa Catarina. Não teve muito destaque na equipe e passou por outros clubes pequenos do estado, até ser encontrado por um olheiro do Internacional. Mesmo com a dificuldade dele não ter passado pelas categorias de base, como todos os jogadores na cidade, ele teve destaque e chegou a marcar na final da Libertadores de 2010, dando o título ao Colorado. A boa fase persistiu e o levou à seleção brasileira. O camisa 9 passou por grandes clubes do país, como Santos, Cruzeiro e o Flamengo. Jamie Vardy. Essa talvez seja a história mais conhecida sobre jogadores que começaram tarde no futebol e uma das mais emocionantes. Vamos voltar no tempo até o ano de 2002. Ano em que, com seus 16 anos recém-feitos, Vardy fez testes para entrar no Sheffield Wednesday, um clube tradicional de sua terra natal. Infelizmente, Jamie não foi admitido pela equipe e, segundo boatos, a rejeição do jogador teve como principal motivo a sua baixa estatura. Porém, graças aos deuses do futebol, Vardy não desistiu de perseguir o seu sonho de jogar profissionalmente e de chegar à elite do futebol nacional. O atacante continuou a persistir no seu sonho que começou no futebol amador até que foi contratado pelo Stokesbridge Park Steels, clube da 8ª divisão inglesa. Os anos se passaram e Vardy estava numa crescente. Em 2007, Jamie começou a atuar pela equipe principal do Stokesbridge Park Steels, onde começou a mostrar o seu valor. Mas a vida de Vardy não era fácil, o jogador levava uma vida dupla, de aspirante a jogador profissional e de operário.
pois as 30 libras que lhe eram pagas pelo clube obviamente não serviam de sustento. Para agravar mais ainda a situação do jogador, certa noite, ao tentar defender um amigo surdo alvo de ofensas da parte de outros jovens, Vardy foi detido por uma briga em que se envolveu num bar. Esse imprevisto fez com que o jogador fosse condenado a 6 meses de prisão domiciliar. Como devem calcular, esse misto de condições não deve ter jogado a favor do nosso atleta, mas ele fintou todas as adversidades e ficou cara a cara com o futuro risonho. Em 2010, Vardy é transferido para o Halifax Town e no mesmo ano para o Fleetwood Town, clube da 5ª divisão. Com as exibições de aplaudir de pé, já era de se esperar que o ex-operário chamasse a atenção de clubes maiores. Já com 25 anos em 2012, o ano em que catapultou Vardy para o sucesso, este marcou uns impressionantes 31 gols em 36 jogos, o que levou a sua equipe a ser campeã da 5ª divisão. A futura estrela já estava na mira de 3 grandes clubes, o Petersburg, o Cardiff City e o clube que o contratou, o Leicester, que na época atuava no Championship, no caso, 2ª divisão inglesa. A transferência teria custado algo em torno de 1 milhão de libras aos cofres do Leicester, o preço mais elevado que foi pago por um jogador não integrante das primeiras 4 divisões da Inglaterra. Na sua primeira temporada pelo Leicester, Vardy não conseguiu ir além de 4 gols marcados em 26 jogos, talvez fruto do processo de adaptação à nova realidade mais exigente. Contudo, as coisas mudaram com a subida da equipe de Jamie Vardy ao patamar mais alto do futebol inglês, no caso, a Premier League de 2013 e 2014. Vardy e o time do Leicester conseguiram vencer a Premier League na temporada 15-16, sendo um dos destaques daquele time, anotando 24 gols e 6 assistências. E ainda, Vardy foi mais longe, chegando a disputar uma Copa do Mundo em 2018, e mais um detalhe atualmente, Vardy ultrapassou a marca de 100 gols na Premier League. Uma marca incrível, né, para o jogador que começou bem tarde. Mas aí, você gostou desse vídeo aqui? Comenta aqui embaixo se faltou alguém. Também deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo sobre futebol. Te espero no próximo vídeo. Tamo junto, galera, e valeu!